A paz do Senhor Jesus. E vamos para mais um devocional diário de hoje. O tema do nosso devocional é Mulheres Diferenciadas. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3, é onde o Senhor vai falar conosco nessa manhã. E diz assim o texto: Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre qualidades, aquilo que nos torna diferente dos demais. As qualidades vão nos definir, mas você já parou para pensar de onde elas surgem? Bem, as qualidades que carregamos podem surgir de diversos fatores, como o ambiente que nós fomos criadas, a genética, as experiências pessoais. Mas eu acho incrível saber que as qualidades também podem ser nutridas, podem surgir em nossas vidas através de uma escolha. Isso significa que eu e você podemos escolher quais qualidades ter em nossas vidas, quais qualidades nutrir em nossas vidas, quais qualidades que vão nos definir, que vamos carregar. Nessa passagem que nós lemos, nós vamos falar sobre Daniel. Daniel, ele estava vivendo exilado em um reino diferente do seu, numa pátria diferente da sua, num lugar onde não se cultivava os mesmos costumes, os mesmos valores, as mesmas práticas, mas mesmo assim, Daniel ele se destacava naquele lugar, chamava a atenção do rei por causa do seu espírito de excelência, ou seja, por causa das qualidades que ele carregava em sua vida, qualidades que eram louváveis diante do rei daquele lugar. E por isso o rei tinha planos excelentes para a vida de Daniel. Por isso o rei queria colocar Daniel em lugares de confiança, lugares de excelência, melhores lugares. Porque Daniel carregava algo que ninguém carregava. E isso, minhas amadas, me leva a refletir sobre nós. Será que como mulheres pertencentes ao reino diferente, temos agido ou buscado agir de maneira diferenciada, de maneira que chama a atenção do nosso rei? De maneira que desperta o desejo do nosso rei, do nosso Deus, de nos abençoar e de nos colocar em lugares de confiança, lugares altos? Ei, minha irmã, nós não somos desse mundo. Não pertencemos a este século, a esta pátria. Somos como exiladas nesse lugar, peregrinas nessa terra. E por isso temos que ser diferenciadas. Precisamos carregar a marca do nosso reino. Precisamos demonstrar por onde passarmos que temos um diferencial do céu. Não somos todo mundo. Porque nós não somos desse mundo. A Bíblia diz: se o mundo vos aborrece, saiba que primeiramente aborrece a mim. Isso significa que ser diferenciada nesse reino, ser diferenciada nessa terra, no reino das trevas, porque o mundo jaz do maligno, sermos mulheres que agradam a Deus, mulheres que exalam, demonstram que carregam a presença de Deus, é motivo de chacota, de zombaria e até de perseguição. Talvez você seja perseguida e você não entenda por que me perseguem, porque as pessoas muitas das vezes não gostam de mim, sendo que eu não faço nada de errado. É porque você tem um diferencial, é porque você é uma mulher diferenciada, você carrega a presença, você carrega o espírito de excelência. Você é um tipo de pessoa que quando chega no lugar quer fazer o melhor para Deus, quer fazer as coisas corretas. Não se mistura com panelinha. Não se mistura com coisa errada.
Não assine embaixo em coisas erradas, em falcatruas. Não pega atalho para chegar em lugares. E é por isso que as pessoas te perseguem. E é por isso que há uma resistência em alguns lugares em te aceitar. Mas saiba que o homem pode te rejeitar, mas o Senhor te escolheu, te aceitou. E é isso que atrai a presença de Deus para a tua vida. Esse espírito de excelência, esse desejo de fazer o que é certo, esse desejo de andar no caminho do Senhor, no caminho reto, nos caminhos planos de Deus. Essa vontade de fazer o bem, essa vontade de fazer o que é bom, o que é louvável para o Senhor, é isso que te faz diferenciada no reino de Deus. E é isso que tem agradado a Deus. Apóstolo Paulo vai falar em Romanos 12, ele nos aconselha a não tomarmos a forma do mundo, mas nos mantermos no molde de Deus, porque o mundo ele tem uma forma, mas Deus tem um molde. O mundo ele quer nos deformar, ele quer nos corromper, ele não quer nos tornar mulheres corruptas, mulheres que fazem a vontade da carne, mulheres que andam segundo o desejo do inimigo. Mas cada vez que nós rejeitamos isso e permanecemos nos moldes do Senhor, nas características que o reino desenhou para nós, nós nos tornamos mulheres louváveis ao Senhor. Daniel estava na Babilônia, mas não se moldou à Babilônia. Ele permaneceu com o caráter do céu. Que nós sejamos assim, minhas irmãs. Mulheres diferenciadas por carregar as qualidades do céu. Tem mulheres que querem ser destacadas por suas belezas, por seus corpos. Muitas das vezes ali vão para a academia, malham para exibir os corpos. Mas nós precisamos buscar sermos reconhecidas, destacáveis, não pela beleza física, mas pela beleza interior, pelas boas obras, por nosso caráter de integridade, por nossa bondade, por nossa essência de filha. Que nós sejamos destacadas porque carregamos um espírito de excelência. Sermos destacadas por carregarmos a qualidade de Deus, as qualidades do céu. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar Deus em nossas vidas. Olhar para nós e ver que nós andamos como Jesus andou. Que nós carregamos qualidades que louvem a Deus. Não importa que te chamem de diferentona, de quadrada, de antiquada, que te persigam por você fazer o que é certo, o que é bom, o que é louvável a Deus. Lembre-se que Deus tem lugares altos e chamadas importantes para quem carrega espírito de excelência. Daniel era muito perseguido, mas Daniel também recebia livramento de Deus. Daniel era perseguido por fazer o que era reto, o que era certo, por buscar o Senhor, por fazer a vontade de Deus. Mas Daniel também ocupava lugares de excelência. Que o nosso desejo seja em andar no que é reto, no que é bom, no que é puro, no que é louvável a Deus. Porque nós vamos colher frutos, minhas irmãs, pacíficos, frutos de justiça. Não só nós, mas o nosso lar será alvo das bênçãos de Deus, por simplesmente nós escolhermos sermos mulheres diferenciadas no reino de Deus. Mulheres que demonstram, que carregam a essência do Criador. Vale a pena ser diferenciada. Vale a pena se destacar na terra como mulheres do céu, pertencentes ao reino de Deus. Nunca duvide disso. Nunca volte atrás nas suas escolhas. Escolha carregar as qualidades que louvem e agradem a Deus. Amém? Essa é a palavra do nosso Senhor para os nossos corações hoje. Ainda estou um pouco gripada, um pouco doentinha, mas eu louvo ao Senhor porque Ele falou profundamente o meu coração. Vale a pena ser fiel a Deus, porque Deus é fiel a tudo aquilo que Ele prometeu a nós, viu?
Deus é contigo, minha irmã, continua firme. As perseguições não se comparam com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus sobre a tua vida. Nada que você sofra vai se comparar com aquilo que Deus tem separado para você. Para você, porque Deus tem um plano, tem um projeto individual, tem coletivo sim, mas também tem um individual para minha e para tua vida, uma chamada, um propósito, algo grande, lugares excelentes para minha e para tua vida, para nossa casa, para nossa família, e vale a pena a gente carregar o caráter de Deus, sermos mulheres diferenciadas nessa terra. Amém? Vamos orar? Pai querido, nessa manhã, quero render graças e glórias ao teu nome, louvar e bendizer o teu nome, a tua majestade. Pai, nós te louvamos, Pai, porque tu és digno de toda honra, tu és digno de toda glória, tu és digno de todo louvor e toda exaltação. Pai, obrigado por essa palavra. Quantas das vezes, Senhor, nós queremos andar como o mundo, fazer como o mundo, andar como as mulheres do mundo, desejar as coisas do mundo, porque nós não queremos, Pai, sofrer as retaliações de ser uma mulher diferenciada. Muitas das vezes temos vergonha de nos posicionar diante de um assunto. Muitas das vezes temos medo, Senhor, de nos posicionar dentro do nosso trabalho como mulheres cristãs. E aí ficamos ali imparcial. Ficamos ali inertes, invisíveis. Nem entendendo para um lado, nem entendendo para o outro. Como mulheres mornas. Mulheres que estão sobre muros, Pai. Porque não querem assumir o caráter que o Senhor tem para elas, não querem vestir a roupagem celestial que o Senhor tem para elas por medo de perseguição. Pai, mas nessa manhã, através de Daniel, nós percebemos que Daniel não tinha esse medo. Daniel não tinha esse receio de permanecer carregando naquele lugar estranho a qualidade do céu, as qualidades que louvam o Senhor. Que nessa manhã nós não venhamos ter medo de carregar isso, Pai. Que nós venhamos ter zelo, orgulho por sermos, sim, mulheres diferenciadas, mulheres separadas, escolhidas, mulheres que carregam, sim, uma essência, mulheres que carregam, sim, uma fala, mulheres que têm, sim, o que falar, mulheres que não compactuam com o mal, com o que é errado, com o que é sujo, com o que é impuro, não. Mulheres que se posicionam contra o mal. Nós te louvamos por esta palavra. E que o Senhor venha nos esquadrinhar, fazer uma varredura em nós nessa manhã. Que o Senhor venha tirar o que é mal, o que é sujo. Que o Senhor venha limpar, Senhor, todos os pensamentos errados, todas as características erradas, tudo que o mundo tem corrompido em nós, e que o Senhor venha colocar em nós o caráter do céu. As qualidades que te louvam, Senhor. Venha nos ensinar a desenvolver essas qualidades, essas habilidades, essas características que te agradam nessa manhã. Que nós possamos ser enxergadas não por nossa beleza física, mas pela nossa beleza interior e espiritual. Que aonde nós chegarmos, as pessoas venham nos respeitar por aquilo que nós carregamos. Que as pessoas venham ser impactadas e influenciadas por aquilo que nós somos no Senhor. Que nós possamos ser mulheres que mudam o ambiente. Mulheres que mudam os lugares que nós chegamos. E aonde houver o espírito da treva operando, que possa bater em retirada, porque nós chegamos carregando o espírito de excelência de Deus. Que nós sejamos mulheres diferenciadas, principalmente dentro da nossa casa. Que os nossos esposos, que os nossos filhos, que as nossas parentelas possam olhar para nós e ver em nós a característica de uma mulher diferenciada pelo céu. Porque não adianta, Pai, sermos diferenciadas no mundo, sermos mulheres diferenciadas na igreja, mas não sermos reconhecidas dentro da nossa casa como mulheres que servem a Deus, como mulheres de Deus. Que nessa manhã nós possamos ser essa mulher, mulher diferenciada, em nome de Jesus, que venhamos rejeitar todo o manjar da Babilônia, que venhamos rejeitar toda oferta do mundo, que nós não venhamos nos igualar
as pessoas do mundo. Assim eu te oro nessa manhã. Peço a Ti que continue conosco, que firme os nossos passos, que nos ensine a andar nas veredas da justiça. Que o Senhor guarde o nosso pensamento, as nossas emoções, que o nosso coração seja blindado, a nossa mente seja blindada contra toda a tentativa do adversário de colocar em nós pensamentos que não provêm do céu. Que o Senhor venha nos perdoar pelas nossas falhas, assim também como nós liberamos o perdão àquele que nos tem perseguido, caluniado, aos nossos devedores, aos nossos ofensores. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que o Senhor nos dê força e sabedoria para que nós venhamos nos desvencilhar do mal, fugir e resistir à aparência do mal. Assim eu te oro, fica conosco. Coloca os teus anjos acampados ao redor da nossa casa. Que guarde a nossa entrada e a nossa saída, em nome de Jesus. Amém e amém.